Amado povo de Deus, toda a história tem um início, né? E nada melhor para fazer essa narrativa do que aquela pessoa que participou de todo ele. Estou aqui com o nosso Padre Geraldo. Padre, muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade, por tentar resumir essa história tão grande em poucos minutos, mas é a pura verdade, né? Muito bom, Padre Geraldo Marques. Hoje 40 anos de caminhada sacerdotal, desses 40 anos, 24 vividos em Sepitiba e depois também em Nova Sepitiba. Bom, eu cheguei em Sepitiba no ano de 1993, depois de ter passado 8 anos e 4 meses trabalhando na paróquia Nossa Senhora das Dores, São Judas Tadeu de Anchieta. E já estava envolvido, né, com toda a preocupação da igreja da época, né, redescobrindo a dimensão missionária pós-Vaticano II, né, uma igreja em expansão, uma igreja que não ficasse só satisfeita com as matrizes, com os templos, mas que a partir, né, do modelo de igreja que se apresentava nas pequenas comunidades, a paróquia fosse se organizando em pequenas comunidades, multiplicando os centros locais de culto, de presença da igreja do bairro. Quando eu cheguei em Sepitiba, em 1993, estava lá então a matriz, Santa Edviges, e a comatriz, São Pedro, né, e iniciando já a capela Nossa Senhora de Fátima. Existia uma pequena capela, bem colada à casa de Dona Maria, que era a doadora do terreno, e estava sendo feita a fundação, né, com o Padre Leonildo tinha deixado a fundação iniciada, orientada, conduzida lá pelo seu Elias e toda a família. E logo fomos percebendo, visitando o bairro, entendendo que a igreja estava na faixa litoral do bairro, da paróquia. Santa Edviges e São Pedro estava praticamente à beira da praia. Mas o bairro tinha crescido para dentro, né? Lugares onde alguns sítios tinham sido praticamente vendidos, transformados em loteamentos. Então era necessário que a igreja chegasse também às periferias, não ficasse só à beira da praia. E começamos isso por meio dos círculos bíblicos, né? Falando, comunicando, indo ao encontro das pessoas, tentando ver a possibilidade de fazer a igreja presente, né, nas diversas comunidades, nos bairros, como na Barreira, onde começamos, depois na Sagrada Família, na Rua José Maria Conceição, organizando os círculos bíblicos como forma da igreja estar presente, né, nesses lugares. E foi assim que aos poucos, né, 94, com a missão da Sagrada Família, missão popular organizada por todo o Vicariato, né, Oeste, a ideia era de fato, né, se fazer presente nas famílias, e com a missão da Sagrada Família nós conseguimos organizar alguns dos círculos bíblicos, né, e a partir daí começamos também a ver que era necessário fazer com que a igreja se organizasse, tivesse um espaço, né, para celebrações, para a catequese. Então foram suscitando pessoas, foram cedendo aqui e ali. Começamos por Santa Efigênia, Sagrada Família, depois Imaculada Conceição, mais tarde veio o Divino Espírito Santo, até os anos aí 96, 97, 98. A partir do ano 96, né, nós já começamos a ter uma nova realidade em Nova Sepitiba, porque começou o espaço, que era praticamente um grande, né, eucalipau, né, na estrada de Sepitiba, começou a ser ocupado. No ano de 1995, na campanha da paternidade, tratava das questões sociais, da campanha pensando na questão dos excluídos. E aí nós começamos, enquanto paróquia, né, depois do estudo do tema da campanha da paternidade, a organizar o nosso centro comunitário, né, uma forma da gente organizar, né, a nossa ação social. Desse centro comunitário que vai surgir a primeira farmácia comunitária, que começou em Santa Edviges, também o pré-vestibular comunitário. Foram surgindo algumas iniciativas, né, voltadas para a ação social. O ano 96 e 97, a gente percebeu, na beira da estrada, uma primeira ocupação de terra, que foi puxada pelo Movimento Sem Teto, da MST, um grupo de jovens que veio de São Paulo, na beira da estrada de Sepitiba, onde hoje é a comunidade Sebastião Lan,
E nós percebemos aqueles movimentos, fomos participando, fomos nos aproximando, e com a presença da igreja, percebendo que o movimento era de organização para a conquista daquela parte da terra. Mas as pessoas estavam lá, estavam sentindo, passando por diversas necessidades. A igreja então começou a se fazer presente, primeiro com mingau para as crianças que moravam naquele local. Toda quinta-feira, um grupo de pessoas da Sagrada Família, Santos de Virgens, a própria Casa da Glória, a Casa da Rita, né, onde hoje ela é uma das coordenadoras, ali a gente fazia o mingau, fazia o sopão, quinta-feira e sábado, a presença solidária para aquelas famílias que estavam lutando pela terra. Quando houve, de fato, né, a definição que aquela terra pertenceria àquelas pessoas, a Associação de Moradores cedeu um espaço, né, da comunidade, na intenção de ali edificar uma creche para as crianças da comunidade. O nome da ocupação foi ser a comunidade, no caso, o bairro chamado Sebastião Lã, né? Sebastião Lã, porque em homenagem a um agricultor do estado do Rio que tinha sido assassinado por questão da terra. Por proximidade, então a creche foi sendo creche São Sebastião, né? Mas na creche já começamos ali também a perceber que era a oportunidade de ter um espaço de evangelização, né? Então, ali algumas senhoras, como a Dona Val, a Solange, a própria Rita e Dona Ana, né, que a senhora já faleceu, começou a se pensar ali, né, não apenas servir a creche, mas no espaço da creche ter também um momento de celebração, né? Então começamos, eu, o diácono Carlos Henrique, celebrar a missa ali, então fazendo dali também a comunidade São Sebastião, né, na creche Sebastião Lã, né? E aí começou esse espaço. No ano 96, 97, já no final do ano 98, surgiu então o espaço que hoje se chama Nova Sepetiba. Aquela terra era um grande morro que tinha ali, né? Hoje a altura era mais de 8 metros que existia de altura, e também movimento sem teto, estava procurando um espaço para abrigar famílias, estavam lutando por terra, tinha um grupo de famílias grandes que estavam ocupando ali no Tingui, perto do Viaduto dos Cabritos, daquela cabeça de morro. Lá em Campinhos havia outro grupo de pessoas querendo ocupar terras que estavam sem utilização. E por até saber de quem é aquela terra, nós fizemos um levantamento por meio de alguém da comunidade que sabia, fez o levantamento junto lá os órgãos, e verificou-se que aquela terra de fato era do Estado, era da União, e era para a função, né, domiciliar, para criar de fato um espaço de moradia. E foi feita uma negociação, né, do Estado, né, ainda próxima ao processo eleitoral do ano 2000, o Estado negociou com os que estavam ocupando a terra, que eles se afastassem da terra, que o governo do Estado ia fazer ali um conjunto habitacional, né. Essas pessoas foram habitar, né, na rua próxima à escola, onde estavam lá os eucaliptos, né, e durante mais de um ano ficaram ali morando aproximadamente durante um ano, né. Durante esse aproximadamente um ano, a igreja também se fez presente lá, né. A igreja atuou, formamos uma escolinha, era próxima à escola, a escola, esqueci o nome, hein? Não, a escola perto ali, Júlio Cesar. Júlio Cesar de Mello, né, a diretora, a Cristina. Então juntou um grupo de pessoas, Cristina, Luísa, outras pessoas lá de São Pedro, né, e Karina, e vieram ali, organizaram até uma escola para as criancinhas, para não ficarem sem aula, e ali continuavam fazendo sopão, fazendo comida. Então, tudo isso em nome do centro comunitário, né, que era de Santos de Virgens e São Pedro, que estava a serviço das pessoas em questão de vulnerabilidade. Então, claro, com dificuldade, com muitas críticas, né? Pessoas de dentro da igreja sempre diziam que a gente não tinha que estar se metendo, né, nessa situação, mas a gente foi enfrentando isso com tranquilidade, né? Entendendo que essa era a necessidade da igreja estar presente, né? E o conjunto foi sendo construído, né? Quando o conjunto foi, de fato, entregue, né, na época da eleição do ano 2000, foi entregue apenas da parte de cima, né? E ali, então, as pessoas mudaram para lá, sem estrutura nenhuma, não tinha muro, não tinha nada, né? Barro vermelho e apenas as casas prontas. E nós continuamos a nossa presença de que forma, né? Começamos mantendo o sopão na casa de Dona Vera, né? Dona Vera cedeu um espaço da casa dela lá, onde todo final de semana tem um grupo da paróquia para fazer o sopão e ali para alimentar as pessoas. A partir dali, teve um contato também com as famílias vicentinas, né? Com as famílias vicentinas que vieram junto com os padres, né, lazaristas, tendo que fazer uma missão. Foram 3 anos de missão, né, dos vicentinos na paróquia, nos ajudando, nos amparando com feira de saúde, né, com muitas ações solidárias. E nesse processo todo,
acabou que nós conseguimos, né, aí já no governo então da vereadora Benedita, né, é um terreno uma forma de regime comodato, né, para onde hoje é a capela, a paróquia São Sebastião. Mas do lado de lá, a capela São Vicente, né, onde hoje é a capela São Vicente, é uma casa onde havia um projeto, né, social do governo, né, que era coordenado pela dona Dora, né. Só que aquele projeto ia muito para frente e precisava de um espaço maior, porque o seu ponte fazia praticamente na rua, não tinha espaço. E a dona Dora falou que se a gente conseguisse fazer material, fazer ali um espaço, ela cedia metade, né, do espaço da casa, que era o seu social, para a gente fazer a nossa capela. E eu lembro que eu estava saindo de férias, conversei com o seu Manel se ele conseguia fazer a capela lá em um mês, né, em um mês. Dei um mês para levantar as paredes, botar aqui de madeira, tudo, fechar em um mês. De fato, foi durante praticamente um mês, né, que ele botou lá as madeiras em pé, com o seu Luiz, não, com o baixinho, o seu Antônio, né, e um mês a capela de São Vicente ficou pronta, porque tinha que ser um mês antes que alguém mudasse de ideia e tomasse o terreno. Né? Então, a capela São Vicente foi um espaço pequeno. Quando voltou, a capela estava pronta. Estava pronta, né? Então, quer dizer, essas duas capelas são consequência dessa presença da igreja junto à luta das pessoas que estavam lutando por moradia. Claro que tem outro lado, quer dizer, antes de fazer as capelas, a nossa presença era de celebração nas casas. Estava comigo o diácono Carlos Henrique, a gente vinha, cada semana celebrava a missa numa casa, né? E assim as casas iam cedendo, a gente marcando a presença, e claro, para a igreja já era a presença visível, uma referência, tanto para um lado como para o outro. Depois, quando foi entregue o outro lado, na Sepitiba, onde hoje é a Capela Sebastião, foi a situação pior ainda. Muitas famílias viveram mais de um ano em barracos de tábua, né? Lá no final da Avenida 6, ali a gente mantinha a porta da igreja presente, com catequese com as crianças, com sopão comunitário, até tinha um rapaz que faleceu lá, Garrafinha, né? Que era membro da comunidade, trabalhou muito tempo, né? A gente toda semana a gente fazia um movimento com as criançadas, sempre a presença da igreja estava lá. Esse é um pouco assim, um resumo, né? Claro que outras comunidades foram surgindo, depois daí vem a comunidade São Paulo já foi bem mais depois, mas veio antes, junto com a missão ainda dos vicentinos. São João, né, e Santa Luísa, né, que foi resultado praticamente da missão, tanto é que o nome da comunidade é São João e Santa Luísa de Marilac, né? Então, da presença dos vicentinos, teremos a comunidade de São Vicente, por causa de São Vicente, né, São João e Santa Luísa de Marilac, e o próprio centro comunitário do Santo Expedito de São Vicente de Paulo, né? Padre, nesse crescimento todo dessas novas comunidades, novas capelas, nessa movimentação, eu soube que em Fátima o senhor já começou a fazer uma obra na parte de cima com uma casa paroquial. O senhor já tinha em mente, já vislumbrava ali, com esse crescimento, a necessidade de ter mais de uma paróquia? Então, a Capela Nossa Senhora de Fátima, desde o início, ela teve a graça de ter um grande terreno, né? Uma das capelas tem um terreno muito grande. E quando surgiu a oportunidade, o pessoal pensou, né? Tinha a capela preta grande, mas a gente tinha o terreno todo, mas não tinha um espaço para reunião, para encontro. A própria paróquia Vicente disso. Então, quando surgiu a possibilidade de fazer um salão, né? Um rapaz que conhecia lá da Barreira, o Paulo, pediu que fizesse uma planta, mas que essa planta já considerasse o futuro, não apenas o salão, mas com a estrutura para depois pensar nas salas, né, e também numa casa paroquial, porque era óbvio, né, pelo movimento que ia acontecendo, os sítios todos ali sendo desfeitos, que a população ia crescer e que a Igreja Católica de Sepitiba não ia crescer para dentro do mar, né, ia crescer para cá, né, então claro que ali seria um espaço na paróquia, né, por isso que na planta já estava desenhado, né, o salão, casa paroquial e a sala de catequese, né, até a ligação da própria casa paroquial com a igreja. No futuro, não tinha dúvida, né, que seria esse o caminho. E não pelo que já era, né, mas pelo que seria, né, pelo que teria. Então já tinha um pouco essa ideia, né. Agora, claro, o fundamental também é que não era, vamos criar para fazer, assim, para virar paróquia, não, mas para que um dia não tenha que desmontar uma coisa e fazer outra. Então você faz a estrutura e pronto, nessa ordem, né. E São Sebastião, é bom lembrar também que a Capela de São Sebastião, o salão que hoje deve estar lá ainda, né, foi construído com a ajuda da igreja regional, da Forania, né? Aquele galpão ali foi fruto de ajuda das paróquias vizinhas, né?
a paróquia de Virgem não tinha como fazer. Só que o telhado veio inteiro lá na igreja de Cosmos, né? Padre Tiago tinha lá um galpão que ele desmontou e falou, olha, o telhado está lá, pode levar todo para lá e montar. O telhado veio da igreja de Cosmos, né? O resto foi a igreja de São Benedito, a igreja de Nossa Senhora Conceição, Nossa Senhora da Glória, todos colaboraram para a gente fazer aquele galpão, né? Ali o pessoal trabalhou muito, e com muito mutirão, né? Tudo na base de mutirão, tudo na base de muita doação. Eu lembro da estrutura do telhado, foi o pai da Karina, né, que ajudou muito, até não sei se ele está vivo ainda. Mas muitas pessoas colaboraram. Karina São Pedro? Hein? Karina São Pedro, é. Acho que faleceu. Peixeira? Peixeira, é. Acho que faleceu. E olhando para toda essa história, qual o sentimento que o senhor tem? Eu acho assim, fica para mim o convencimento, mais do que sentimento, o convencimento de que, né, a paróquia hoje, se não se transformar numa rede de comunidades, ela não tem seu objetivo a ser alcançado, não tem como, né? Hoje tudo se trabalha em pequenos grupos, em pequenas comunidades, né? Eu lembro quando eu cheguei em Santos de Vila e São Pedro, você tinha 2 igrejas, né? 2 templos, né? E quando começamos a falar, vamos organizar uma comunidade aqui, outra comunidade ali, as pessoas de dentro da igreja diziam, mas para que criar mais comunidade? A gente não vai aguentar, né? Não vai dar, entendeu? Mas quanto mais comunidades se criavam, mais pessoas iam surgindo, né? Sim. Então as pessoas iam, pequenas comunidades. Então essa é um pouco a sensação. Estou convencido, né, de que a igreja hoje tem que estar entendendo aquilo que vem dizendo desde 92, na paróquia é uma rede de comunidades, né? A igreja é lá onde o povo se encontra, é naquela comunidade que está ali que se reza, que celebra, que faz catequese. Pode não ser uma comunidade perfeita em todos os sentidos, mas é a presença da igreja ali, né? Então, quer dizer, se eu tivesse permanecido contente, né, com Santos de Vila, São Pedro, Nossa Senhora de Fátima, né, hoje certamente todo esse território que está aí, ele estaria. Então, e cada local desse tem uma história, né? Lá na Santo Antônio da Guarda, a gente lutou muito tempo para conseguir licença da base aérea para fazer o espaço, conseguimos, né? São Jorge a gente recebeu de graça, né? A capela, depois tivemos que comprar um terreno, né? E assim por diante. Tem um esforço, mas lá Santa Efigênia a gente conseguiu o terreno de graça, depois quem a mulher do cara que doou o terreno, quis o terreno de volta, foi pagar metade, e assim por diante. Então, quer dizer, a comunidade foi se organizando e todas as comunidades foram se fazendo, se construindo praticamente com recursos próprios, né? O único espaço ali que tem recursos de fora foi o centro comunitário, né? O centro, a obra do centro comunitário, de fato, é uma obra que não veio, assim, não foi mutirão, foi uma empresa que fez, né? Foi a doação da família Vicentina, né? Todas as outras comunidades são fruto de trabalho, é fruto de doação, fruto de voluntarismo, né? E a igreja foi construindo, foi fazendo. E, quer dizer, poderia ter feito até muito mais, né? Mas chegou o tempo, né? Agora outros vão fazer. Padre Geraldo, muito obrigado por ter feito esse resumo, né? É o início da nossa história. Aqui os outros sacerdotes que ajudaram nesse crescimento, que estavam lado a lado com o Padre Geraldo, também vão falar um olhar desse crescimento, como foi e como tem sido. Meu nome é Renata Espírito Santo Silva Lima. O nome do meu pai é Renato e da minha mãe é Cacilda. Eles foram os primeiros moradores daqui de Nova Sepetiba. E a primeira missa rezada em relação à Capela São Sebastião foi o meu pai e a minha mãe que rezaram. E eu louvo a Deus porque eu estava lá. Eu morava na Penha, mas eles me chamaram porque eles eram analfabetos. E esses dois, eles eram analfabetos, mas tinham um coração cheio do amor de Deus. Porque eles faziam tudo pela igreja. E um dia minha mãe acordou, quiseram oferecer para minha mãe um terreno atrás da nossa casa, era pertinho. E valia a pena para ela porque era muito perto da nossa casa. Mas ela dizia assim, não, a minha igreja vai ser lá na estrada. Nos foi oferecido um terreno atrás da casa para fazer a capelinha de São Sebastião. Mas a minha mãe, no coraçãozinho dela, ela já sabia onde seria a igreja dela. Ela queria que fosse lá na estrada. E um dia, ela sabendo da agenda do governador, porque ele sempre vinha aqui, ela resolveu ir atrás dele. Ela acordou de madrugada, foi lá, bateu na porta da Tereza, que é uma vizinha também que era muito católica. Foi na casa da Tereza, bateu na porta e pediu: Tereza, vamos embora pra rua, porque hoje a gente vai conseguir o terreno pra nossa igreja. Ela demarcou do jeitinho dela lá, com cordinhas,
E falou, Tereza, fica aqui esperando, hein? Não sai daqui, porque eu vou lá atrás do garotinho. E ela foi. E ela foi, trouxe o governador e ele resolveu dar o terreno para ela, que era bem maior do que esse que a gente está agora. É o mesmo lugar, mas era bem maior. Que ela já tinha escolhido o tamanho da comunidade, da paróquia dela. E aí começou a luta para construir. E o meu pai, ele foi para a construção da paróquia, junto com o seu Manel. Ele estava sempre junto. Toda a manutenção da paróquia ele sempre fez. E o meu pai aprendeu uma coisa muito linda quando foi evangelizado. Que a igreja, que nós precisamos dar as coisas para a igreja. Porque a igreja já nos dá a salvação. Então a gente não precisa de mais nada da igreja. A igreja que precisa do que a gente tem para a gente poder construir e levar o evangelho de Jesus Cristo a muitos lugares. E eles construíram e o meu pai trabalhou em toda aquela ferragem. Ele ficava dias e dias fazendo as ferragens, seu Manel ali junto com ele. Eram bons amigos. Seu Manel é alguém que eu amo muito. E agradeço a Deus pela vida dele, porque estava sempre junto com meu pai. E meu pai construiu toda aquela fundação, as pilastras da paróquia. Agora, enquanto a gente estava lá rezando as missas, enquanto a paróquia estava em construção, eu me lembrava de tudo isso, sempre me emocionava. E agradeço a Deus porque hoje é o teto que eu evangelizo. Eu morava na Penha, vim para cá para cuidar deles. E hoje é o teto que eu evangelizo, de uma capelinha pequenininha, de uma vontade que nasceu praticamente aqui em casa, né? Apareceu a paróquia São Sebastião em Nova Sepetiba. Eu sou muito feliz com tudo isso. E agradeço muito a Deus pela fidelidade dele. Porque meus pais vieram de um lugar ermo, que não tinha nada lá em Macaé. Eram analfabetos e vizinhos. O meu avô lia a Bíblia. E a perseverança deles foi tudo que Deus precisou para que hoje a gente tivesse a nossa linda paróquia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O padre Geraldo, da Paróquia Católica de Sepetiba, me solicitou um projeto de uma igreja católica em Nova Sepetiba. Logo me apressei e realizei a arquitetura. E meu filho Alexandre, que é arquiteto, fez a estrutura. Fizemos o projeto e logo começamos a construir a igreja. Passávamos por lá todo dia vendo a obra, até que parou. Parou e durante esses anos todos ela não continuou. Ficou sem ter fim. Agora, depois de todos esses anos, soubemos que o padre vai inaugurar a igreja oficialmente esse mês. Ficamos muito contentes por termos essa oportunidade de presenciar uma coisa que nós realizamos e esperávamos ser concluída. Muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de ajudar o nosso próximo na localidade de Nova Sepetiba. Espero que tenham muito sucesso com a sua igreja que vai ser inaugurada. Eu sou paranaense, de Curitiba, mas já estou há quase 40 anos no Rio, rodei Brasil, mundo afora, e meu nome é uma junção de alemães com italiano, meus avós, né, que vieram da Alemanha e da Itália. Então meu nome é Osmar Köhler Meggetto, mas o Meggetto é mais a pronúncia brasileira. Meggetto, então eu sou mais conhecido por Meggetto.
E, na verdade, a minha participação em Nova Sepetiba começou, eu diria, já em 2003, na Páscoa de 2003, quando então Padre Joel, hoje Dom Joel, né, pároco da igreja Nossa Senhora da Vitória, Santa Rosa de Lima e também Santo Agostinho, Santo Antônio, ele colocou para a comunidade que todo sábado, durante a quaresma, na Páscoa de 2003, durante a quaresma, ajudar a Nova Sepetiba com um sopão, os ingredientes para fazer um sopão que lá era distribuído gratuitamente para o pessoal. E um certo dia, após a missa, perguntei se eu podia ir. E aí eu fui na Nova Sepetiba, cheguei 2 vezes, né, durante a quaresma de 2003 e tive a oportunidade de ver lá no momento da entrega, inclusive era um dia em que era a pastoral da criança, lá naquela casinha velha, né, antiga, hoje é o sítio, né, já com nova construção, e aquela casinha então tinha lá uma criancinha pendurada naquela suporte, né, onde após o peso, tudo mais, né, orientada a mãe de como proceder, levava até o tal do leite forte, que eu me lembro, a gente ajudava também, né, para nos ingredientes para o leite forte, e aquilo me tocou profundamente, ver aquela criança magérrima, amarela, né, uma situação difícil, e as pessoas que estavam ali também eram pessoas extremamente humildes, né, tudo isso me tocou profundamente. E aí, quando eu voltei de lá, eu falei com o padre, aí, tendo visto, passado um ano, aliás, depois, quase um ano, no final de 2003, num evento, né, que nós sempre fazíamos, né, todo ano, aqui 2 vezes até no ano desse ano, era sobre o encontro de casais com Cristo. Eu estava trabalhando com minha esposa, e nesse meio termo eu vi o Padre Joel, né? Digo, Padre Joel, posso falar com o senhor? Ele disse, pois não, minha gente. Depois do almoço a gente conversa. Aí ele me chamou e perguntou o que foi. Eu digo, Padre Joel, poxa, já se passou quase um ano e não teve mais sopão, foi só a quaresma. O Frei Betinho, né? Que também o Natal Sem Fome, eu digo, tudo bem, Natal Sem Fome, e os outros anos todos, né? Os outros dias todos do ano, como é que fica? E aí ele falou, e o que você pensa? Eu digo, não, eu só apenas estou colocando isso, né? Porque eu acho que essas coisas devem ter continuidade. Você quer ir à Nova Sepetiba, eu falo lá com o Padre Geraldo, que é meu amigo de seminário, e aí você verifica lá com ele e tal, as necessidades e traz aqui para nós. Aí tudo bem, eu fui, várias vezes fui com o Padre Geraldo, né? Marcamos um encontro lá, também com as 2 coordenadoras da época. E aí ele mostrou a primeira necessidade imediata, que tinha sido interrompido lá uma doação, né, de 300 cestas básicas. E eu digo, bom, Padre Geraldo, depois de tudo eu falei, eu digo, não tenho condições de responder para o senhor que nós vamos, porque lá na paróquia nossa a gente só atende a coisas emergenciais, que teve um grande problema lá de inundação de tudo, morro que despencou, favela que inundou, e aí aquela coisa imediata de colchão, fraldão, mobilidade, né? Então é nesse sentido. Agora, uma campanha assim de longa duração, eu vou levar para ele, aí ele falou, ok, então vamos fazer o seguinte, você faz um projeto, e aí quando for no final do ano, nós vamos nos reunir lá em Itaipava, e lá em Itaipava vai a administração toda, foram 2 ônibus, família, todo lugar maravilhoso, e então quando ele me chamou, depois de ter tratado outros assuntos da administração, aí eu fiz o projeto, levei, falei, né, e vi que no momento em que eu estava falando exatamente desse sopão, o que eu vi, né, e também tive a oportunidade de ver, no caso lá, eram até uns barracos, estavam algumas casas em construção, e existiam barracos também, e tudo isso as pessoas ficaram sensibilizadas. E ao final da reunião, o projeto foi aprovado por unanimidade. E aí então nós começamos já em 2004, a primeira entrega foi em 2004, em junho de 2004, acho que 20 e poucas cestas só. Logo em seguida fomos para 100 e pouco, depois 300, aí passados uns 2, 3 anos para 500 cestas básicas,
logo em seguida, na necessidade crescendo cada vez mais, foram 700 cestas básicas. Então, em termos de alimentação, isso aí foi realmente algo para nós assim que não podemos passar, porque o local hoje de armazenamento ele não suporta mais do que isso, né? Colocar 700, o caminhão também só leva, já são 12 toneladas, eles vão lotados, né? Mas então nós estamos já há 20 anos, né? Agora completou em 2024 que nós estamos atuando ainda, né? Com a graça de Deus, mesmo na pandemia, passamos um perrengue, mas continuamos ajudando Nova Sepetiba, as famílias carentes que tanto necessitam. Bom, em um determinado momento lá, um belo dia, ainda na casa, né, quando era a casa, eu estava com o padre Geraldo conversando e veio uma senhora com uma cestinha na cabeça, ela bem humilde, assim, com um traje bem ruim, sujo e tal, mas com aquele sorriso até praticamente sem dentes, né, mas um sorriso largo. Ô, padre Geraldo, será que eu poderia vir no próximo mês buscar aqui novamente? Ele incontinente virou para mim e disse assim, ó, vai depender do seu ligeiro. Aquilo realmente foi tocante para mim, né? E outras coisas que eu vi lá quando ele me levava para ver os locais onde ele distribuía os alimentos e mesmo em outros lugares que realmente é um lugar extremamente necessitado. E por isso, então, é que eu, digamos assim, avoquei a mim esse trabalho e continuamos, né, com a graça de Deus. E nesse interregno também, a gente, né, o problema lá que existia de falta de pão como é que é lá? No asilo dos idosos. Isso, na Vila dos Idosos. Na Vila dos Idosos, e aí ele me pediu tal, e como nós tínhamos um grupo de casais, hoje continuamos, mas não mais naquela época, fazendo os trabalhos, né? Que a igreja sempre colocava um texto para a gente discutir em cima e depois o gesto concreto. E aí, num belo dia, né, um desses dias, eu coloquei para o nosso grupo de casais, né, se poderíamos ajudar com o pão do asilo lá de Nova Sepetiba, e até hoje esse grupo, né, que já está um pouco reduzido pelo falecimento de 3 amigos e da minha amada também, e com isso a gente continua até hoje, não mais lá na casa de acolhimento, né, que a gente ajudava também, e aí passamos agora a ajudar até o final da obra aí da construção da igreja, que é uma coisa que batalhamos muito desde a época da fundação, com o seu Manuel, quando ele estava furando lá a sapata, até o dia de hoje. Eu queria pegar até esse gancho, né? Como a gente já havia conversado, começou-se, o senhor chegou lá e viu o seu Manel fazendo a Ele, fundação. que é mestre de obra, só ele, furando com uma picareta e uma enxada, uma pá, para poder fazer o buraco para construir a sapata, queria dar suporte, depois as cintas, depois os pilares, e aí tudo começou. Aí o senhor conversou com o padre Geraldo, pediu o projeto, né? Pediu o projeto, queria trazer aqui para mostrar para o padre Joel, né? Porque ele também já tinha doado, um casal amigo nosso, catequista também, com a minha esposa, ela, doaram uma casa, que é essa casa, né, que eu já mencionei, de acolhimento, e que precisava de uma reforma. Ele, numa missa, à noite, ele falou, estamos precisando de, sei lá, em torno de 26 mil. Ao final da missa ele já tinha o dinheiro, então, poxa, um negócio assim fantástico. E eu me lembrei disso, eu digo, pedi ao padre Geraldo o projeto, trouxe para ele, e ele viu que tinha algum probleminha lá e tal, e enfim, ele viu que talvez aquilo não passasse na prefeitura, pediu ao padre Geraldo e tal. Bom, enfim, não sei exatamente o que aconteceu, mas só sei dizer que a gente continuou dando sequência à obra, né, o que é muito importante. Eu posso dizer até que, no máximo, em 7 pessoas, a gente conseguiu, né, botar aquela estrutura até o telhado, né, que foi a última grande contribuição desse grupo. E agora continuamos lá, né, também ajudando lá o Padre Rodrigo Brum, que realmente é
uma pessoa de frente, né? Uma pessoa de garra, muita vontade, muita disposição ali. Demonstra isso, inspira isso e incentiva, né, com certeza, com o seu exemplo. No início da obra, na verdade, da nova capela, não tinha-se nada falando sobre paróquia, era só a questão da visão mesmo da população e a necessidade. Exatamente, tem um documento, eu tenho até esse documento aqui do padre Geraldo, aliás, até o padre Licinvo usou esse documento para a gente fazer uma reivindicação junto lá à Cúria para nos ajudar a enviar lá para a Itália, que sabíamos nós que alguma entidade lá sempre ajuda as igrejas necessitadas no mundo, né, como é o caso de Nova Sepetiba, né, lugar desprovida de todos os recursos, né, então certamente seria. E aí enviamos tudo lá e o padre Rodrigo, passei para ele todas as planilhas, tudo direitinho, os documentos, e certamente ele falou que conhecia também e que ia dar sequência a isso. Mas felizmente, com a graça de Deus, já estamos muito próximos do fim, né? Eu sempre brincava dizendo, vou falar uma coisa que não aconteça, eu me lembro, sempre falava, eu vou ficar feliz igual quando Jesus foi batizado no templo e quem levantou ele? E agora foi a pergunta. Pois é, Velho Simeão. Simeão com a profetizando. Agora eu posso partir em paz. Eu estou vendo o Filho de Deus, né? Mas eu não quero mais beber. Só lembrar disso, que quando essa igreja estiver pronta, aliás, quando foi na cobertura, né? Então, como eu estou em nome de Jesus, ainda vai ficar bastante tempo ainda, tem muito ainda. Mas é uma satisfação muito grande ver, e com certeza a gente vai, nesse exato momento, ter certeza que a comunidade lá está muito engajada, coisa que até então a gente não via isso. Com a vinda do Padre Bruno, a coisa mudou radicalmente. E a comunidade está... Isso é muito importante, a comunidade chegar. E ele faz com que, né? E isso deixa, digamos assim, uma marca muito grande na comunidade pelo exemplo que ele dá. Sim. Seu Megito, dentro dessa linha mesmo, ia perguntar para o senhor, né? O senhor que, como colocou muito bem, há 20 anos tem nos ajudando, mesmo não sendo um paroquiano, mas não deixa de ser um paroquiano de coração, né? Mais participativo do que muitos que estão mais próximos. Qual é o sentimento quando o senhor vê não só a questão da construção, mas saber que famílias que não tinham nada, o senhor ajudou a dar um pouco de dignidade, ajudou a estruturar. Por que eu estou perguntando isso, né? Eu faço também na São Vicente entrega de sopa e teve um episódio que aconteceu que um senhor foi lá, ele virou para mim e falou assim: Leandro, não é que eu não tenha nada dentro de casa, mas o que eu tenho está bem limitado. Então toda vez que eu não uso gás, eu prolongo mais um dia. Então assim, são essas pequenas coisas que a gente vai falando assim, caramba, olha a diferença que faz. Então, assim, como é esse sentimento em saber, como essa senhora mesmo que o senhor falou, que viu o ar de satisfação, havia necessidade, mas olhar assim, posso contar no próximo mês, que ao mesmo tempo traz uma responsabilidade, né? De falar assim, caramba, há pessoas que dependem de mim, o que eu posso fazer a mais? Qual o sentimento que o senhor tem nessa visão ampla de tudo isso que eu coloquei? Bom, eu diria, e me veio uma lembrança agora, Leandro, que todo documento eu sempre coloquei que o mote da nossa campanha, não só no documento, mas toda vez que fazemos a nossa entrega, e até hoje o coordenador, que eu passei essa coordenação para ele, ele faz questão que eu sempre faça, né, uma oração. Eu sempre fiz isso. Terminou a entrega, tem um café, depois eu digo, não, o primeiro alimento é espiritual, então nós vamos agradecer a Deus por esse momento. E isso me veio à memória, essa frase que eu falo, que é em Mateus 25, 35, tive fome e me deste de comer. Então isso aí, né, é o que Jesus quer de nós, que façamos, né, entre todas as outras, né, ele pede isso, né, depois vem vestimenta, vem a moradia, vem saúde, uma série de outras coisas, né. Então, isso aí toca profundamente quando você fala, né, que tive fome e me deste de comer, né, esse foi o caso dessa senhora. E eu digo mais para você, em 2018 nós tivemos um arcebispo da Cúria que veio passar uma semana aqui na paróquia e ele quis conversar com a Pastoral da Caridade, hoje constituída de 3 equipes, né, a Pastoral Nova Sepetiba,
Cantinho de Jesus, que nós levamos também os enxovais todo mês para as gestantes, né, que são filhas lá das pessoas que recebem cesta básica, só para esse grupo que está inserido. E também ali das pedras ali é uma nova, esqueci o nome da equipe. Mas aí ele começou por mim e eu fui falando para ele, né, como estou falando com você desde o início, que eu ia fazer uma síntese e tal, e ele inclusive foi anotando todas as perguntas. E exatamente no final, depois de tudo que eu falei, né, sobre Nova Sepetiba, ele falou para mim assim: e como é que você se sente diante de tudo isso? Bom, eu aí digo, ó, vou falar então, colocar o que as pessoas que trabalham em prol dessa obra, que nunca foram lá, mas que trabalham, é um grupo grande, é uma coordenação, né, para que tudo aconteça, e essas pessoas, algumas delas, nem todas obviamente, mas sempre falaram: pô, eu sinto uma satisfação interior tão grande de estar trabalhando nesse projeto, né, humanitário, um projeto espetacular, que talvez as pessoas que recebem não tenham a menor ideia, né, do quanto nós sentimos gratificados de participar desse projeto. E eu, então, confesso a você, eu não tenho mais palavras para dizer, porque é um sentimento interior tão grande, né, que a gente vai, às vezes, fazendo as coisas porque você sente que tem que fazer, né, aquilo acontecer. Fazer, né? Mas isso dá tanto resultado que depois você vê os testemunhos, vê as pessoas falando, e a gente nunca espera disso, entendeu? É o que a gente tem que fazer porque nós somos convidados a fazer, e a gente faz. É o que eu sempre falo, para todos que vão: ah, hoje eu não posso ir, não tem problema. Aliás, Padre Joel que falava, eu uso dele. Se você tem um tempo, venha para a igreja, tem várias pastorais. Se você não tem trabalho, tal, não se preocupe. Mas se você pode, dê um pouquinho do seu tempo. Então eu acho que isso é o mote de tudo, né? Você se dispor, porque a gente usa muito desse refrão, né? Deus não capacita, Deus não capacitado, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, é você se colocar à disposição e fazer aquilo que é preciso ser feito. Amém. Para fecharmos, como tenho feito essa pergunta nos outros vídeos também, daqui a uns 30, 40, 50 anos nós não estaremos mais aqui, mas o vídeo vai estar, né? Não vou falar que vai estar para a eternidade, que é muito pesado isso. Mas qual mensagem você gostaria para deixar, tanto para os paroquianos atuais e aqueles que vão vir, que talvez não vão nos conhecer, mas que vão usufruir um pouco dessa trajetória que foi feita? Olha, eu vou usar o que eu vi há, não sei se é um mês ou um mês e meio atrás, porque eu vou sempre ao segundo sábado de cada mês. É quando Jesus não, a igreja está nos pedindo para nós sairmos em missão. E eu fiquei extremamente gratificado quando eu cheguei, que sempre que eu vou entregar os alimentos, eu vou na igreja, eu vou ver a igreja, eu sempre vou na casa do seu Manuel. Antigamente eu ia na creche, hoje né? Então, quando eu cheguei na igreja, vi aquele povo todinho saindo, e já saindo só algumas poucas pessoas, soube até que o arcebispo esteve lá, bispos, eu vi bispos, inclusive, vi padres, vi seminaristas, e aquilo me tocou profundamente. E aí um dos seminaristas que é da nossa paróquia me falou que o pessoal estava saindo naquele momento, todos em missão. Ora, isso aí é o que eu gostaria de deixar, ou seja, e que depois eu fui e vi o padre, né, Bruno, né, o padre lá estava, eu falei: Padre Bruno, o senhor é demais, viu? Fazer o que o senhor fez realmente é algo inusitado. O senhor está... Parabéns é pouco, né? E eu vejo isso, então, que a comunidade se engaje, né? Porque nós somos a igreja, lá é um templo, então a igreja somos nós é que temos que fazer por onde essa nossa igreja católica, apostólica romana, ela possa atuar, continuar atuando, como nesse exato momento eu sinto isso, do engajamento da comunidade, que
Antigamente não via, até porque praticamente nem missa tinha, né? Era uma missa por mês, uma missa, sei lá, domingo, era muito pouco. E hoje não. Hoje a gente sente a presença e que vocês continuem sempre assim, vocês os paroquianos de Nova Sepetiba. Olha, eu já estou há 21 anos aqui em Sepetiba. Com uma semana que estava aqui, eu comecei no sopão da Vera, que ajudava o sopão. Sim. Dali, eu comecei ajudando no sopão daqui, ajudando no sopão da São Sebastião. Dali, o padre Geraldo pediu para mim começar a fazer um muro lá no sítio. Fiz um muro, separando um terreno que ele doou um pedaço lá, a dona que morava lá. Aí vim e fiz a Capela São Sebastião. Depois fui para Imaculada Conceição, que fiz, que ela enchia tudo d'água. Aí eu fiz a igreja por fora, depois derrubei a de dentro e ficou a igreja pronta lá, na largura do terreno todo. Depois dali, eu vim para São Sebastião, fazer a fundação da São Sebastião. Isso, essa furação ainda não era essa estrutura nova, não. Era Não. a primeira estrutura, né? Não, que ainda já tinha era. passado do período da lona e só estava fazendo aquela parte que era o galpão, é isso? Não, já fazia na parte da igreja da paróquia. Ah, da paróquia. Da paróquia. Aí fiz aquilo aí, fiz aquelas salas do lado, Uhum. que era para botar a informática. Sim, a sala de informática. É. Depois dali, fui para a Sagrada Família. Fazer obra lá, fazer sala. O falecido Bruninho morreu lá do centro comunitário, foi na época que eu tinha acertado com ele para fazer lá. Mas continuei, fizemos tudo da melhor qualidade. Olha, para dizer o certo, só tem 2 comunidades aí que eu não fiz. Amém. Nada. Foi na São Pedro e na Nossa Senhora das Graças. O senhor é o nosso anjo construtor. E vim tocando com toda a luta, eu vim aguentando. Seu Manel, uma dúvida. Quando começou a construção da capela, né? São Sebastião ainda não tinha sido cogitado de se transformar em paróquia. Quando o senhor pegou aquele projeto e viu aquele tamanho, qual foi a sensação que o senhor teve? Não, Porque era totalmente diferente, né? Do Mas formato todo das mundo outras. achando que era grande demais. Uhum. Eu, no começo, quando tinha que aumentar, que ela era mais, pegava lá dentro da sala e pegava a cadeira da igreja, eu achei que estava grande demais, que não tinha espaço para fazer. Sim. Aí que eu peguei a planta, fui medir, aí liguei para o engenheiro, ele veio cá, me explicou, diminuímos um vão de um lado e os fundos. Fizemos. O pessoal, todo mundo criticando. E eu sempre comigo. O meu pensamento é isso, o Padre Alto tem boas intenções aqui. Sim. O Padre Alto não está fazendo isso aqui à toa, uma obra dessa aqui à toa. Aí começou, então o dinheiro era curto. Aí eu fui em cima do somejeiro, pedi a Marley 5 folhas de ouro. Aham. Ela me deu, eu levei para o somejeiro. Quando chegou lá, o somejeiro pegou e disse que não ia levar. Porque lá também estava em dívida. Sim. Eu falei, somejeiro, não estou pedindo, o senhor não é para o senhor pegar na paróquia, não. Para o senhor ver que o senhor consegue alguma ajuda com um amigo do senhor na Barra. Eu, tudo bem, saiu com a folha. Quando foi no outro mês seguinte, ele chegou com a folha branquinha, sem uma assinatura. Chegou no segundo sábado do mês, ele veio, chegou e mostrou, eu e o Padre Geraldo. Não tem, seu Manel, acontece, já ganhou os blocos da igreja. O bloco está ganho. Não tinha nem alicerce pronto. Eu já tinha ganhado os blocos. Aí ficou aquela luta implicando, porque o bloco não chegava chegar o bloco para quê? Que não tem onde botar. Verdade. Aí quando foi o dia, chegou e me perguntou como é que estava o movimento da igreja. Falei, padre, se continuar do jeito que está, vai virar um museu. Porque não vai conseguir fazer. Ele pegou e disse assim, deixa que eu vou ver o que eu posso fazer. Aí foi quando ele começou em tudo. Aí ele chegou, eu falei com ele, não dá para ele ficar trabalhando direto lá, porque ele não tem dinheiro que dá para dar pagar a gente. Não, pode deixar que eu vou agir. Aí ele começou, pagando a gente, pagando todo o material que foi gasto ali. Amém.
Seu Manel, me tira uma dúvida. Nesse processo hoje, eu estou vendo a estrutura que está hoje, a paróquia, e a quantidade de pessoas que têm ido lá para ter seu momento de espiritualidade, ter seu momento com Deus. Qual o sentimento que o senhor sente de ver isso, né? De saber que hoje, se existe um templo, se há momentos que pessoas saem renovadas, cheias do Espírito Santo, o senhor participou dessa construção? Olha, o negócio, eu fico muito feliz de ter conseguido assistir a primeira missa ali. Foi o dia mais alegre que eu fiquei. Quando consegui assistir a primeira, não era nem um paroquiano daí não. Ele celebrou a missa ali antes. Sim. Eu fui naquela missa. Quando eu saí, eu falei com ele, agora eu já posso morrer. O senhor falou algo que o seu Egito falou a mesma coisa no vídeo anterior. Ele falou as frases de Simeão, né? Quando ele contemplou Jesus menino. Ele falou, Senhor, agora eu já posso morrer, porque a promessa... Não que a gente queira que o senhor morra, não. Pelo contrário, que dure bastante tempo. Eu falei com ele, pegou e disse assim, São Manel, e o padre falou comigo, São Manel, o senhor não vai morrer agora não. Ainda tem muita coisa para fazer. Muita lenha para queimar. É. E ali foi o seguinte, eles, porque são diferentes, eles são diferentes da gente. Aí quando chegou na hora, você vê a telha que eu botei na varanda. Sim. E as duas torres, a telha conduíte. Eu procurei pela internet, consegui, fui no Sr. Luís da Dona Iracema, ele me deu o telefone da fábrica, eu liguei, fui lá e botei o telhado da frente e das duas torres. Já quando, aí eu estava aqui, ninguém quis saber de opinião nenhuma. Porque que eles ali tivessem entrado em contato comigo, o padre Nilcinho, se eles não tivessem contato comigo, não ia ser coberto com aquela telha. Ia ser coberto com a telha conduíte. A telha conduíte não passa calor e nem frio. É aquela que tem o isopor no meio. É uma telha por baixo e outra por cima. Pode estar o calor que for, tu chega ali enchendo aquelas torres lá debaixo da varanda, está fresquinho. Está fresquinho. Seu Manel, para a gente terminar o vídeo, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os paroquianos atuais, né, que conhecem o senhor, e aqueles que vão assistir esse vídeo quando a gente já nem mais estiver aqui? Olha, o que eu deixo é o seguinte, que eu nasci para isso. Eu nasci para fazer isso, para fazer o bem. Olha, eu sou analfabeto. Sou semi-analfabeto. Eu consigo ler planta de qualquer planta de obra que vier para mim, eu conheço, eu executo ela toda. Eu consigo ler toda a nota de material que eu compro, que vem para a obra, eu sei toda ela, daquele tudo. Quer dizer que eu sou um semi-analfabeto. Mas eu aqui, se eu quero ler, eu consigo ler. Se eu preciso de ler, eu consigo ler. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de eu fazer o que eu fiz, para nós todos aí aproveitar. Amém. E nós estamos todos usufruindo de tudo isso. Não é isso? Seu Manel, muito obrigado por esse vídeo, obrigado pelo tempo que o senhor disponibilizou pra gente, tá? Que Deus abençoe o senhor abundantemente, tá? E você que está assistindo o nosso vídeo, continue assistindo, porque esse é uma parte do nosso vídeo que é um olhar já do leigo, né? Que a gente conversou com os sacerdotes e agora a gente está conversando com pessoas também leigas, mas que dedicaram e dedicam sua vida para a obra do Senhor, tá, gente? Vamos dar continuidade.